Olá, eu sou Juliane Santos e a minha paixão é recrutar, desenvolver voluntários e líderes e servir com eles. Estaremos conversando sobre o valor do relacionamento e o valor de outras pessoas e mentores que irão servir de influência no crescimento e na vida espiritual de crianças e adolescentes. Nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos precisam de outros adultos além dos pais. Pessoas que acreditam em Cristo, que acreditam neles e que deem a eles um lugar seguro para pertencer. Por isso, convidamos você a se juntar a essa conversa que mostra que relacionamento com crianças e adolescentes devem ser uma prioridade em nossas igrejas. Sim, se você quer influenciar aquilo que as crianças acreditam sobre Deus, sobre si mesmas e sobre o resto do mundo, dê a elas um lugar para pertencer. Vamos dar a você ideias em como ser efetivo ao estabelecer ambientes onde as crianças possam se conectar de maneira relacional. Primeira, dê às crianças alguém que ama a Deus. Antes de esperar que a criança acredite, ela precisa saber que alguém acredita nela. Antes de reorganizar o seu ministério, você precisa ter certeza de que as crianças e adolescentes possuem pessoas em suas vidas que as conhecem e um lugar onde são conhecidas. Você pode ajudar na formação da fé de uma criança conectando-a com adultos que se preocupam com ela e estarão presentes em sua vida. Sem esses adultos, iremos limitar o impacto em sua fé cristã. Podemos ver isso nas estatísticas de jovens que abandonam a fé. Nossa experiência mostra que a maioria dos jovens que saem da igreja não saem por causa de relacionamentos, e sim por causa de julgamentos, preconceito, irrelevância e religião. Quando liderei o Morumbi Kids na Igreja Batista do Morumbi, jovens eram entrevistados pela tia Cissa para se tornarem líderes de pequenos grupos. A Cissa era a diretora que cuidava da área de relacionamentos e pastoreio em nosso ministério. Ela então perguntava o que os ajudou a crescer na fé cristã. E eles respondiam: primeiro, servir em acampamentos cristãos, viagens missionárias, oportunidades de servir no ministério ou na comunidade. Tudo isso os ajudou a aumentar o senso de missão e a repensar as suas prioridades. Segundo, o tempo com Deus e a palavra. As verdades bíblicas mostraram a eles como eles veem a si mesmos e como veem a Deus. Terceiro, relacionamentos. Relacionamentos significativos e mentores os ajudaram a navegar na sua jornada espiritual. Um dos momentos mais significativos das conversas com adolescentes e jovens é quando perguntávamos quais são as pessoas que impactaram as suas vidas. Em todas as histórias de fé, há pessoas que se tornaram presentes para eles, e esses foram momentos catalisadores para o seu crescimento pessoal. Para muitos jovens, não foi somente uma pessoa, mas várias, que os ajudaram no seu crescimento espiritual. Pense um pouco, se você está servindo a Deus, é porque provavelmente alguém serviu de influência em sua vida. Na minha vida, alguém serviu de influência. E muitas vezes foram várias pessoas. Sim, Deus usa pessoas. Pessoas nos tempos bíblicos chamavam o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac. Cada um desenvolveu um senso de quem Deus é, porque conhecemos o Deus da Sandra, o Deus do Paulo, o Deus do Haroldo e assim por diante. Deus usa pessoas. Deus sempre usou pessoas para demonstrar a sua história de redenção para a humanidade. A narrativa da Bíblia está ancorada no fato de que Deus se tornou um homem, assim ele pôde provar o quanto ele nos amou. E esse Jesus literalmente se tornou humano. O que aconteceu na cruz e na ressurreição é tão significante que algumas vezes nós falhamos em reconhecer o que Deus fez por vir a esse mundo como uma pessoa. Veja só,
Ele se tornou um de nós, não um livro, um animalzinho, mas um ser humano real. Deus viu a necessidade de mostrar quem Ele é para as pessoas que não podiam vê-lo, enviando alguém que eles poderiam ver. Jesus disse: todo aquele que me vê, vê o Pai. E quando Jesus ressuscitou dos mortos e voltou para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo para nós. Jesus, o Deus homem, o homem Deus, que morreu e ressuscitou, profetizou que um dia o mundo iria saber que Ele os ama, mesmo que o mundo não o possa ver, porque eles podem ver as pessoas que o seguem. Veja só, pessoas não podem ver a Deus, pessoas não podem ver a Jesus, pessoas não podem ver o Espírito Santo, mas as pessoas podem ver as pessoas que seguem a Deus, as pessoas podem ver a igreja. Por isso, o que você faz como pastor ou líder é tão importante. A igreja tem sido parte da estratégia de Deus por um longo tempo. A melhor chance de uma pessoa ter tido a chance de ver Deus pessoalmente é ter tido a chance de estar perto das pessoas que seguem a Deus. Sim, a igreja é uma das organizações divinas mais estratégicas que já existiram. Mas quando a igreja falha de fazer de relacionamentos uma prioridade, essa corre o risco de se tornar irrelevante. Deus nos designou para amar as pessoas de maneira tal que elas possam vê-lo trabalhando através de nós. Quando o relacionamento é um valor em sua igreja, recrutar líderes de pequenos grupos para investir semanalmente na vida das crianças e jovens irá se tornar a coisa mais importante que você possa fazer. Líderes que se conectam com as crianças e adolescentes em grupos pequenos, ao passar do tempo, possuem o potencial de fazer um grande impacto na vida dessa geração. Então, se você quer que as crianças conheçam a Deus, talvez uma das maneiras mais importantes que você possa fazer isso é dar a elas alguém que converse com elas, saia com elas e faça a vida com elas. A melhor maneira de ajudar as crianças e adolescentes a conhecer a Deus é conectá-las com alguém que conhece a Deus. Segunda coisa, dê às crianças e adolescentes um lugar para pertencer. Quando o relacionamento é valorizado, você tem a tendência de gastar mais tempo pensando em criar o ambiente certo para esses relacionamentos. Eu lembro quando nós reformamos um galpão grande na Eco Church para o Eco Kids e nós fizemos questão de fazer um ambiente bem gostoso para os pequenos grupos. Nós temos o grande grupo, as crianças cantam, o grande grupo, o ensino, e depois as crianças se separam em pequenos grupos para um relacionamento, para a conexão com o seu líder, uns com os outros. E nós fizemos questão de ter um ambiente bem gostoso para esses pequenos grupos. Pense nos melhores encontros de amigos que você observa. Sempre existe um lugar de referência onde eles se encontram. Eu lembro quando nós mudamos para o Vale do Silício e eu não tinha nenhuma amiga, não tínhamos ninguém. E eu olhava para aqueles grupos, aquelas mulheres tomando café da manhã numa padaria, numa confeitaria, dando risada, compartilhando, rindo, chorando. E eu pensava assim, uau, eu daria tudo para estar nesse grupo e saber que alguém sabe o meu nome, que alguém conhece a minha história. Como é importante, existe algo importante se ter um lugar para esses encontros de relacionamento, um lugar onde pessoas que sabem o seu nome se encontram. O ponto é, se você quer levar a sério o seu alvo de influenciar essa geração, você precisa pensar em criar um lugar visível, atual, consistente, onde as crianças, adolescentes e jovens sabem que eles pertencem. Nem que o único jeito seja virtual nessa fase em que o mundo se encontra hoje. A ideia é que a igreja deve se tornar um lugar onde eles se sentem amados, aceitos e seguros. Vamos pensar um pouco. A igreja
não pode forçar pessoas a seguir a Cristo, mas a igreja pode criar um ambiente seguro e relevante para que as pessoas possam se engajar, aprender e se conectar umas com as outras. Toda igreja, independente do seu tamanho, seu orçamento, pode criar um ambiente que facilite e encoraje crianças e adolescentes a terem uma experiência autêntica com relacionamentos. Vou fazer uma pergunta. Onde mesmo queremos que as nossas crianças e adolescentes estejam? Você pode pensar em alguma outra resposta, mas nós queremos que as crianças e adolescentes estejam em pequenos grupos. Tudo em sua cultura vai ser afetado pela maneira como você responde essa pergunta. Quando você cria uma cultura dirigida por relacionamentos, você estabelece uma prioridade com todo o seu ministério. Tudo o que você fizer, de alguma maneira, irá direcionar para relacionamentos. E se relacionamentos realmente são importantes, então pequenos grupos devem se tornar o foco principal da estratégia de nossos ministérios. Aquilo em que você acredita define o impacto daquilo que você pratica. Mas a estratégia de pequenos grupos somente funciona quando é uma resposta para toda a igreja. Quando a igreja acredita que pequenos grupos são a melhor maneira de fazer discipulado, este então será o foco de toda a energia. Se sua igreja acredita que pequenos grupos são a resposta, comece a agir. Vamos recapitular então. Se pequenos grupos são a resposta para todas as coisas, como você discipula as crianças? Nos pequenos grupos. Como nutrimos um relacionamento consistente com os pais? Nos pequenos grupos. Os líderes de pequenos grupos serão a ponte para o relacionamento com os pais, porque eles vão conhecer as crianças, eles vão estar em contato com elas no fim de semana e esses líderes vão ser o relacionamento, o contato com os pais, a conexão. Como encaixamos os estudantes nas oportunidades de servir? Nos pequenos grupos. O líder de pequeno grupo irá ajudar essa criança, adolescente a descobrir os seus dons espirituais, pontos fortes, paixão, irá ajudá-la a descobrir um lugar para servir. Como, por exemplo, aconteceu conosco lá no Morumbi Kids. O Diego foi colocado com 13 anos para ajudar um adulto a liderar o pequeno grupo das crianças pequenininhas. Esse adulto teve que se mudar para uma outra região e o Diego pegou o grupo como o líder de pequeno grupo dessas crianças. O Diego me mandou um relatório ontem dizendo o que aconteceu com a vida dele. É impressionante. Ele se tornou o líder dessas crianças, depois ele se tornou o coordenador de sala e liderou os líderes de pequenos grupos, depois ele se tornou um coordenador de pequenos grupos de uma igreja. E hoje o Diego está sendo treinado para ser o pastor dessa igreja. Um dos pastores já está pregando. É tão interessante ver o que aconteceu com o Mateus, com a Marina, com o André, com o Diego. É muito lindo de ver esse investimento e esse investimento na vida de um adolescente, de estudante, para que ele possa um dia aprender a servir e ser igreja. Como avaliamos o que está funcionando no nosso ministério? Nos pequenos grupos. Os pequenos grupos, como damos a alguém o sentido de pertencer? Nos pequenos grupos. Como podemos monitorar o que está acontecendo na Semana das Crianças? Nos pequenos grupos. Por quê? Porque o líder vai ligar para a criança, vai saber o que está acontecendo, ele vai passar para os pais um aplicativo dos pais para que os pais também possam acompanhar. Então, dessa maneira, nós podemos saber o que também está acontecendo durante a semana. Pequenos grupos são a resposta para todos os lugares. Se relacionamentos são importantes em sua igreja, você irá melhorar a sua estrutura e a sua liderança. E se você deseja que os líderes de pequenos grupos façam um investimento semanal na vida das crianças, adolescentes e jovens,
Você precisa fazer um investimento semanal na vida deles. Você precisa montar uma estrutura onde coordenadores de sala pastoreiam os líderes e os líderes de pequenos grupos pastoreiam as crianças. Eu lembro que a Cissa fazia isso também quando ela era diretora do nosso pastoreio e cuidado das pessoas dentro do ministério, aquela cascata de pastoreio, um pastoreando o outro, o coordenador pastoreando o líder de pequeno grupo, o líder de pequeno grupo pastoreando a criança e assim por diante. Nós entendemos que quando consideramos crianças e adolescentes, é ainda mais importante influenciar a estrutura que eles precisam para construir relacionamentos. Precisamos organizar tudo isso, a não ser que você assuma que as crianças e adolescentes não vão saber como se conectar um com o outro, a não ser que você pense que eles sempre vão escolher as melhores companhias, a não ser que você pense que não precise de um plano para fazer com que os relacionamentos cresçam. Sua igreja está rodeada de crianças e adolescentes que estão isolados, céticos e vulneráveis. Os relacionamentos realmente importam em seu ministério? Trazer uma criança da comunidade, da vizinhança, importa para você trazer uma criança que não conhece a Cristo para uma cultura de pequenos grupos, trazê-la para um pequeno grupo onde aquele líder vai ser o modelo de Jesus para ela e ela vai ter alguém que acredita nela e ela vai aprender a acreditar em alguém. Se pequenos grupos se tornam a resposta principal para essa pergunta, isso mudará tudo o que você faz. E se você acredita que a fé de alguém se desenvolve melhor através de um relacionamento autêntico, então você precisa melhorar a sua estrutura realmente, para que esta sirva de suporte para relacionamentos. Lembre sempre disso. Toda criança e adolescente precisa de alguém para seguir e de um lugar para pertencer. E Deus sempre usou pessoas para demonstrar a sua história de redenção. Portanto, quando se trata de relacionamentos, o melhor método para ajudar as crianças a conhecer a Deus é conectando-as com alguém que conhece a Deus. Oro para que uma cultura de pequenos grupos, onde relacionamentos são valorizados, seja uma prioridade em seu ministério, em sua igreja. Agradeço muito a atenção de todos vocês e agora vamos nos ver na sala de bate-papo para perguntas e respostas. Obrigada! Bem-vindos ao próximo bloco de workshop. Esperamos que vocês estejam aproveitando muito. Para essa sessão, vocês poderão escolher um dentre esses workshops. Transformando seu ministério com o 252 Kids, com o pastor Alfredo Almeida. Como ajudar as famílias a vencerem, com o pastor Renan Santos. Princípios de liderança para um mundo em transformação, com Eider Oliveira. Relembrando que após o workshop, você deve permanecer na sala para um bate-papo com os palestrantes. Anote suas perguntas e tire suas dúvidas.